Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz de Jesus, que bom que você está aí comigo mais uma vez. Temos tido essa jornada aqui todos os dias, uma pausa, para nossa reflexão, e nós vamos então caminhando para a quarta lição, tá bom? Eu gostaria muito que você pegasse o seu material para que você revisasse comigo esse conteúdo e vamos caminhando então na nossa quarta lição, buscando a orientação de Deus e preparando o nosso coração para esses primeiros passos da vida cristã, não é verdade? Muito bom se render ao Senhor Jesus. Nós já entendemos por que precisamos aceitar o Senhor Jesus, nós já entendemos também o que significa receber o Senhor Jesus, nós já entendemos ontem, na aula passada, o que significa ter certeza da salvação, e hoje a nossa pergunta é: o que é a Bíblia? Eu vou mostrar meu material aqui na outra câmera para poder me aproximar de vocês, e você tem aí o seu material. Eu convido você a pegar o seu material, rabiscar o seu material, preencher as lacunas com os versículos e guardar o versículo no seu coração, tá bom? Para a gente guardar nessa aula, o versículo é o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E a pergunta é: o que a Bíblia é para mim e para você? O que é a Bíblia? Para mim, ela é a palavra de Deus. Para mim, ela é uma carta de amor do meu Criador, do meu Pai, para o meu coração. E eu vou te explicar um pouquinho a esse respeito agora, tá bom? Então, nós vamos caminhando com a orientação bíblica. E nós, como batistas, nós temos uma herança e temos uma história que nós somos conhecidos como o povo que ama as sagradas Escrituras. Nós somos conhecidos historicamente como o povo que ama a Bíblia e ensina a Bíblia. O logotipo da nossa igreja é uma pessoa debruçada na Bíblia, e essa é a nossa tradição histórica. Essa é uma das marcas de uma igreja batista, uma igreja que ama a Bíblia, ensina a Bíblia e divulga o conteúdo bíblico. E dessa forma, essa lição é extremamente importante, porque nós precisamos, de tempos em tempos, reforçar essa verdade, uma vez que uma onda liberal sopra sobre nós, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, e nós ratificamos, reiteramos a nossa declaração de fé, a nossa profissão de fé, dizendo que nós cremos nas Escrituras, acreditamos na Bíblia, e o conteúdo central da Bíblia é a revelação em Cristo Jesus. Nós temos a Bíblia dividida em dois momentos, aquilo que os historiadores vão chamar de Velho ou Antigo Testamento, e temos o Novo Testamento, a primeira aliança e a segunda aliança. Na primeira aliança nós temos a construção do povo de Deus, e temos aí essa ideia central da revelação de Deus, a remissão de Deus por meio do seu povo, apontando para o Senhor Jesus. No Novo Testamento nós temos a chegada de Jesus, o Messias, temos aí o cumprimento de todo o desígnio de Deus, a morte e a ressurreição de Jesus, e depois nós temos o nascimento da igreja, em que Atos e depois as cartas vão mostrar para nós como a igreja vai se desenvolvendo. Então você pode perceber o Antigo Testamento apontando para o Messias, o Novo Testamento contando o que o Messias fez e contando o desenvolvimento do seu ministério, ou seja, a igreja. E nós estamos aqui, depois de mais de 2000 anos, falando que a Bíblia revela a respeito do Senhor Jesus. Então a Bíblia contém para nós a palavra de Deus também, mas a Bíblia contém toda a revelação de Deus. A Bíblia contém a mensagem central, que é a mensagem a respeito do Senhor Jesus. Desde Gênesis, nós temos a promessa divina de que Ele enviaria alguém para esmagar a cabeça da maldita serpente, o que de fato Jesus fez lá na cruz do Calvário, e trouxe para nós a redenção, a remissão, a regeneração, e nos deu também a justificação, nos empurrando para
a santificação, tá bom? Então nós precisamos lembrar de alguns versos que estão no Antigo Testamento. Por exemplo, o salmista, quando diz assim: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Todo dia, em todo tempo, nós precisamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade para nós. Nela nós encontramos subsídios para o alimentar da nossa alma. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Não há nada mais prazeroso do que ler, estudar e conhecer a Bíblia. Pessoalmente, eu entendo a Bíblia como uma carta de amor de Deus, o nosso Criador, enviada a nós. E todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós ouvimos o nosso Deus falando ao nosso coração. John Piper já dizia isso: se você quer ouvir a voz de Deus, abra a sua Bíblia e leia a sua Bíblia, porque o mesmo Espírito que inspirou as palavras sagradas, o mesmo Espírito vai falar ao seu coração. Ler a Bíblia é maravilhoso porque nós estamos lendo a Bíblia e o Criador, aquele que inspirou a palavra, está nos acompanhando e Ele mesmo vai nos ajudar na interpretação do texto sagrado, tá bom? Então nós vamos caminhar no primeiro momento aqui com a origem da Bíblia. A Bíblia nasceu na mente e no coração de Deus, Ele se revelou, Ele se deu a conhecer, Ele se mostrou por meio da Bíblia, e tudo aquilo que nós conhecemos da parte de Deus está na palavra de Deus. É claro que a natureza também reflete a glória de Deus, a natureza comunica as verdades de Deus. Nós temos também a revelação de Deus no nosso coração, na nossa mente, conforme Paulo vai escrever aos Romanos, mas nós temos o texto sagrado, e nesse texto sagrado nós encontramos todo o plano de Deus, todo o desígnio de Deus, os mandamentos de Deus, as promessas de Deus. E se nós queremos ter a nossa vida de fato e de verdade transformada, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, ele diz: toda escritura é inspirada por Deus, e essa palavra inspirada quer dizer soprada. Então foi o próprio Deus que soprou nos ouvidos dos seus servos e servas do passado a escrever o texto sagrado. Essa é uma das razões pelas quais nós acreditamos que Deus fala conosco conforme a gente lê o texto sagrado, tá bom? Então, para nós a Bíblia é inspirada, foi o sopro de Deus, o hálito de Deus, o vapor que sai da boca de Deus. Então, a Bíblia é para nós a voz de Deus. E se você deseja ouvir a voz de Deus, leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, ouça aquilo que o Criador está falando ao meu e ao seu coração, tá bom? Nós temos uma outra expressão do apóstolo Pedro, que ele vai falar para nós que a Bíblia foi escrita por homens. É claro, obviamente, a Bíblia não caiu do céu, a Bíblia é uma construção de vários homens escrevendo o texto sagrado, e o texto de Pedro vai dizer para nós que homens santos, pessoas que Deus chamou. É claro que Deus também respeitou as características e a personalidade de cada um. Isso é muito interessante, muito maravilhoso. Isso cabe uma outra aula. Lucas e eu já fizemos aulas falando sobre a origem da Bíblia, sobre os bastidores, né, da escrita bíblica. Quando nós estudamos agora há pouco tempo os evangelhos, a gente pode perceber Mateus com uma ênfase, João com outra ênfase, Marcos, Lucas, Paulo tem uma didática, Pedro tem outra, João tem outra, mas nós entendemos que foram homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, e esse texto está lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Então nós cremos que a Bíblia é inerrante, não tem erro, nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus, fala a respeito do amor de Deus, e nós cremos que homens e mulheres falaram da parte de Deus, movidos por Deus, para nos deixar esse texto maravilhoso, né? Então, o conhecimento da Bíblia, segundo Paulo, pode tornar o homem sábio para a salvação. Então, quando nós nos aproximamos do texto bíblico, a Bíblia vai nos tornando pessoas sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, se tem uma coisa que a Bíblia pode trazer para nós, é o princípio da sabedoria, e essa sabedoria que nos leva à salvação pela fé. Então, se você quer se tornar
tornar uma pessoa sábia, você precisa conhecer mais e mais da Bíblia. Então, o maior propósito da Bíblia é dar conhecimento, para nós a respeito da salvação e também da vida eterna, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, mas também a Bíblia tem outros propósitos, né? Na continuação desse texto, por exemplo, nós temos a Bíblia falando o seguinte, que a Escritura ela é útil para o ensino. Veja que a Bíblia tem muito a nos ensinar. Em relação aos filhos, a criação de filhos, a relação com o cônjuge, relação com a igreja, com os familiares, com o Estado, com a sociedade de forma geral. A Bíblia é útil para o ensino, útil para a repreensão. Ela é maravilhosa porque todas as vezes que nós lemos a Bíblia, ela vai nos repreendendo, vai nos colocando no nosso devido lugar. Ela é apta também para nos educar, para nos corrigir na justiça, a fim de que todo homem e mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, se tem uma coisa que nós precisamos, é a Bíblia. Então, o que é a Bíblia para nós? A Bíblia é a palavra de Deus. E você precisa conhecer a Bíblia. Lá no início, em Gênesis, você vai conhecer a respeito da criação. Depois, a partir de Gênesis capítulo 12, você vai conhecer a história de Israel, a vida de Cristo, ali no Novo Testamento, a história da igreja, a doutrina da igreja, a consumação dos séculos, ou seja, o final de todas as coisas. No Apocalipse também temos o texto de Mateus, temos o Antigo e o Novo Testamento, temos o livro de Salmos com as suas poesias. Então, o que é a Bíblia para nós? A Bíblia é a revelação de Deus e nós conhecemos o amor redentor do Senhor por meio das Sagradas Escrituras. Ame a sua Bíblia, cuide da sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Até a próxima aula.